Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Somos Cristos, o canal que visa a edificação da sua fé. Eu sou Michael Oliveira e nesse vídeo de hoje nós estamos de volta com o segundo parágrafo do capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster, o capítulo que trata acerca da Santíssima Trindade. Então vamos crescer em graça e em conhecimento e aprender um pouco mais sobre o que essa tão importante confissão tem a nos dizer acerca deste assunto. Notemos então o que a Confissão de Fé tem a nos dizer no capítulo 2, no seu segundo parágrafo. Atente-se bem. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo o ser. Dele, por ele, para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível, independente da criatura, de sorte que, para ele, nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos, dos homens, de qualquer outra criatura, lhe são devidos todo culto, todo serviço e toda obediência que ele ouve por bem requer deles. A Confissão de Fé de Westminster, então, vai no seu segundo parágrafo abordar a perspectiva da essência da vida estando na pessoa do próprio Deus. Ele não somente é a fonte de toda a vida, mas também é dele que deriva toda sorte de vida. E isso nós podemos notar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João, no seu capítulo de número 5, versículo de número 26. Eu quero dar uma olhada com vocês nesse texto para nós observarmos que a confissão, ou melhor dizendo, a Escritura confirma a Confissão de Fé de Westminster. Capítulo 5, versículo 26 diz da seguinte forma: porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. É interessante que esse capítulo, o segundo capítulo da Confissão, ele aborda a perspectiva do Deus Trino. E o que João deixa claro no capítulo 5, versículo 26, é justamente duas pessoas, basicamente, da Trindade, com os mesmos atributos e as mesmas características. Tal como o Pai tem a vida em si mesmo, ele concede ao Filho e também tem a vida em si mesmo. A Confissão de Fé deixa isso extremamente claro, sendo o próprio Deus o autor da vida e de onde também é derivado toda a vida. Já no segundo momento, a Confissão de Fé vai abordar algumas características, ou como nós teólogos chamamos, atributos que são peculiares a Deus exclusivamente. Ele vai dizer que Deus é todo suficiente em si, para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva dessas criaturas glória alguma, mas somente manifesta sua glória nelas. Deus é suficiente, esta é a ideia. Deus é pleno, Deus é completo, Deus não possui necessidades e nós, seres humanos, somos receptáculos da glória de Deus. Simplesmente Deus manifesta a sua grandiosa e gloriosa glória
em nós, vasos de barro, simples, pecadores, falhos, e nós sofremos, se assim podemos dizer, ou usufruímos de uma maneira melhor colocada desta glória que Deus derrama sobre nós. Então Deus ele é suficiente. O fato de nós como seres humanos existirmos não é por uma necessidade de Deus, mas é para que Deus revele em nós o seu poder, a sua glória e a sua majestade. Isso na mentalidade dos puritanos era algo extremamente claro. Nós somos homens e mulheres que vivem para a glória de Deus, de maneira que Deus reflete em nós a sua maravilhosa glória. Mediante isso, nós podemos chegar à conclusão de que não somente a vida do homem, mas absolutamente tudo o que é criado, não serve para outra coisa, não tem outra finalidade senão manifestar a glória de Deus, manifestar a bondade de Deus, manifestar o amor de Deus, manifestar o favor de Deus, a sua maravilhosa graça. Dessa maneira, então, tudo que há, tudo que existe, tudo que pode ser palpável, quer seja no mundo físico ou impalpável, como é no mundo material, metafísico, absolutamente tudo concorre e contribui para a glória de Deus. Isso, nesse segundo parágrafo, fica evidente, muito claro. A confissão ainda vai continuar dizendo que todas as coisas estão patentes, latentes, diante dos olhos de Deus. Absolutamente tudo está extremamente claro. Nada foge do olhar do Senhor. Em Apocalipse é usada uma figura de linguagem aplicando a Deus, dizendo que ele tem olhos como que de chamas, dizendo que essas chamas são consumidoras e elas trazem luz, clareza. Ou seja, Deus ele vê todas as coisas, sabe de todas as coisas. Então, todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O conhecimento de Deus é algo elevadíssimo. O conhecimento de Deus, o saber de Deus é infinito e, além de infinito, ele é infalível, diz a confissão de fé, e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Tudo está diante dos olhos de Deus, nada para ele é incontingente ou incerto. Ele conhece todas as coisas. Ele vai dizer no Salmo 139 que a palavra não me chegou à boca e tu já conheces toda. Nota que há um conhecimento de Deus de todas as coisas diante da perspectiva do salmista. Por isso as causas para Deus não podem ser contingentes ou incertas. Elas são assertivas porque Deus as conhece todas e não as conhece por uma previsão ou por uma presciência. Ele tem um conhecimento prévio. Ele, na realidade, estabeleceu estas coisas para que fossem ou para que sejam assim, e por isso Deus as conhece. Isso nós vamos ver nos vídeos futuros, quando nós formos falar do terceiro capítulo da Confissão de Fé, que aborda os decretos de Deus, propriamente dito. Então lá nós vamos ver que Deus não conhece as coisas porque viu no futuro, mas Deus sabe de todas as coisas porque Ele é o arquiteto e o construtor de toda a história. A confissão ainda vai dizer para nós, agora acerca da sua característica de santidade. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus perfeitos. Ou seja, em Deus não há impureza. A ideia de santo é Deus, ele é separado e separado do pecado. O pecado não aflige, não pode afetar a Deus no sentido de torná-lo um pecador. Muito pelo contrário, Deus, ele repudia o pecado, ele abomina o pecado, ele odeia o pecado. E isso pode ser notado ao olharmos basicamente para a cruz. Porque na cruz nós temos o amor de Deus
e nós temos o ódio de Deus de forma simultânea. Nós temos o amor de Deus revelado em Cristo e nós temos a ira justa de Deus sobre também o Cristo, no qual estava sendo castigado os nossos pecados. Ao passo que o Pai virou o rosto para o Filho. E o Filho clama ao Pai dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Note que Deus abomina o pecado, mas aqui a confissão faz questão de ressaltar a característica da santidade. Ele é santíssimo em todos os seus conceitos. Ele é santíssimo diante de todas as suas obras e diante de todos os seus preceitos. E aí ele vai levar agora para o aspecto angelical. Ele vai dizer, da parte dos anjos, dos homens e de qualquer outra criatura, eles são devidos todo o culto, serviço e toda obediência, que ele ouve por bem e querer dele. Nota que os puritanos compreendiam que o fato de nós sermos receptáculos da glória de Deus faz com que nós, seres humanos, devêssemos render glória pela bondade infinita e misericordiosa de Deus. O fato de nós sermos criaturas de Deus revelar a sua obra gloriosa através da criação e também fazer nós, homens, mulheres, coroas, por assim dizer, de sua criação, para revelar em nós a sua glória. Isso nos torna homens e mulheres que devem prestar culto ao Senhor, demonstrando também esta glória através da solenidade a Deus. É muito interessante observar isso, porque o homem moderno, o homem nos séculos atuais, ele se vê autossuficiente, ao passo que ele não deve prestar culto a nenhum Deus. De fato que na concepção dele essas coisas são conceitos de beatas, pessoas que são obcecadas e não há necessidades de culto, muito pelo contrário, há necessidade sim, porque o Criador requer isso de nós, o Criador exige isso de nós. Uma vez que ele cobra isso de nós, requer isso tanto dos seus anjos quanto de nós que também somos criaturas de Deus, nós devemos prestar a ele honra, glória e louvor. Então nós temos um Deus que é conhecedor de todas as coisas, um Deus que fez tudo para revelar a sua glória e que requer de nós adoração, louvor e honra. E nós estejamos dispostos a viver para a glória de Deus e a fazer desta maneira, cultuando ao Senhor, sendo não somente os receptáculos para o qual Ele nos projetou, mas que nós sejamos também propagadores desta glória que é manifesta a nós de uma maneira totalmente singular e ímpar para a glória de Deus. Deus te abençoe. Querendo o Senhor, logo mais nós estaremos aqui novamente, agora comentando o último parágrafo do capítulo 2 sobre Deus e a Santíssima Trindade. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.